Bom dia, minhas irmãs, como é que tem passado? Vamos a mais um vídeo aula, né, dessa revista maravilhosa da Convenção Batista Fluminense, né, que, que nos trouxe lições muito importantes com os estudos, né, que temos feito sobre a mordomia cristã em tempo de pandemia. E hoje nós vamos estudar a lição número 11, que fala sobre generosidade e o trabalho, né? Então, minhas irmãs, o nosso estudo de hoje está baseado, ou seja, o texto base, né, dessa lição está em Provérbios, capítulo 10, verso 4, que diz assim, prestem bem atenção. As mãos preguiçosas, ou seja, displicentes, né, empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Então, a palavra diligentes significa o quê? Eficazes, né? Zelosas, cuidadosas, ativas, né? Então, vou repetir. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza, né? É esse o texto nosso da nossa lição, nosso texto base. Então, vamos falar, né, com o nosso Pai, pedindo a Ele sabedoria e que Ele possa estar conduzindo esse estudo, né, de hoje. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, seja o teu nome em todos os tempos, Paizinho. Muito obrigada por esta oportunidade que tu nos dá, Pai, de estarmos sempre estudando a cada domingo, Pai, uma lição que fala, Pai, da tua palavra que foi revelada aos homens, que está contida na Bíblia Sagrada. Sabemos, Senhor, que à medida que vamos meditando na Tua palavra, à medida que vamos estudando, nós vamos crescendo espiritualmente falando, vamos aprendendo mais e mais sobre aquilo que Tu deixastes para nós, Senhor, para o homem. E queremos assim, Senhor, conhecendo a Tua palavra, realizar a Tua vontade na nossa vida. Venho te pedir que Tu possas estar, Pai, usando, né, a minha vida para falar, para levar esse assunto, Pai, que é tão maravilhoso, para que possamos estar cada dia mais fazendo, né, realizando a Tua vontade. Muito obrigada, abençoa cada irmã, Senhor, que está assistindo esse vídeo aula, suas famílias, e é a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, minhas queridas irmãs, vamos conhecer o alvo, né, da nossa lição de hoje. O que é o alvo da lição? É onde nós queremos chegar com o estudo da lição como um todo, né? Então, ao final do estudo da lição, nós deveríamos entender que o trabalho tem origem divina, ok? Vamos conhecer os propósitos agora. No sentido cognitivo, no sentido do saber, ao final do estudo da lição, a pessoa deverá conscientizar-se, né, de que Deus nos capacitou física, intelectual e espiritualmente para aplicar no desenvolvimento do seu trabalho, né? E agora vamos conhecer o propósito no sentido do sentir. Afinal, qual deverá ser, né, o nosso sentimento após estudar o assunto? Essa é a pergunta. Então, a pessoa deverá motivar-se a trabalhar. Então, o sentimento que eu perguntei é a motivação, né? Porque a pessoa deverá motivar-se a trabalhar para a sua sobrevivência e prosperidade material. E vamos finalmente conhecer o propósito no sentido do agir. O que eu deverei fazer, né? Então, a pessoa
né, deverá trabalhar com prazer para seu sustento pessoal e familiar, né? Então, conhecidos os propósitos, vamos à introdução desse assunto, né? Nós estamos estudando, a nossa lição de hoje é generosidade e o trabalho. Então, como introdução, agora, hoje eu vou fugir aquelas perguntas, né, que normalmente eu faço na introdução, mas como introdução, eu vou iniciar esse assunto, né, dessa aula de hoje, citando o apóstolo João, lá no seu no capítulo número 5, no seu livro, né, de João, verso 17, que diz assim na versão NVI, né, nova versão internacional. Diz assim: disse-lhes Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Olha só, nós temos aqui esse mesmo, vamos dizer, versículo numa outra versão, que é na versão Almeida Contemporânea, que diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falando, né? Então, vejam bem, João, capítulo que eu li, né, agora, João, capítulo 5, verso 17, é muito importante, porque Jesus revela que o pai dele trabalha até o dia de hoje e que ele também, vou reler, disse-lhe Jesus, meu pai, disse-lhes, né, Jesus a eles, né, a multidão, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. E com isso, né, nós sabemos, nós concluímos que Deus assim não dorme, né? Ele não cochila, ele não dorme e nem fica cansado, né? Ele está sempre em alerta, né? Deus protegendo quem? Aqueles que o amam naturalmente, né? Em todas as horas do dia e da noite, Deus está cuidando de nós. Não é maravilhoso nós termos essa certeza? Deus, ele não para, nem, vamos dizer, nem para descansar, né? Ele não para de cuidar de nós, nem por um segundo, né? Segundo o que Jesus disse, né? Ele não falou isso, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Maravilhoso. Quem confia em Deus pode e deve dormir descansado, sem medo algum, né? Porque todas as coisas estão nas mãos de Deus, tudo está nas mãos dele, né? E assim, não precisamos o quê? Temer, né? Lembrando que Deus, poderia dizer assim, renova, né, as nossas forças enquanto dormimos. Sabiam dessa? Deus vai trabalhando, né, nas nossas necessidades e renovando ali as nossas forças. Assim, enquanto dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Aleluia, né? Muito bom saber disso, né? Lembremos, assim, que o trabalho, ele começou com quem? Com Deus, né? Que agindo com o intelecto projetou o universo. Foi ou não foi verdade, né? Ordenando a existência do mundo. Nós, quando pegamos a palavra de Deus e lemos, nós vemos isso. Ele projetou a existência do mundo pelo poder da sua palavra, né? Não foi assim? Lembremos também, nós devemos lembrar que Deus deu também ao homem a capacidade do intelecto.
né? Do pensar, do analisar, né? E também deu ao homem a capacidade o quê? Física, né? Para aplicá-la naturalmente no desenvolvimento, né? Do trabalho que se faz necessário para a evolução da vida secular. Ninguém tem dúvidas que à medida que o tempo foi passando, né? As coisas foram progredindo. Em 1921, né, era totalmente, nesse ano, diferente, em 1021, vamos botar assim, do que em 2021. À medida que o tempo passou, né, nós fomos progredindo com o intelecto, né, que Deus deu ao homem, né, para que ele usasse a sua capacidade física, inclusive, também, para aplicá-la, então, no desenvolvimento mesmo, né, desse trabalho, do progresso que faz da vida secular, né, que faz parte, né, da nossa vida. A Bíblia, ela nos ensina, muito interessante isso, que o preguiçoso torna-se pobre, enquanto o homem trabalhador, o homem diligente, com as suas mãos diligentes, né? O trabalhador, ele vai quê? Se enriquecendo à medida, né, que vai conquistando os seus bens. Tudo tudo é um processo, né? Ele não progride, né? Ele não, como é que eu posso dizer? Ele não melhora de vida de uma hora para outra. É todo um processo, né? Provérbios 10:4, no verso 4, diz assim: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Veja bem, isso aí que eu li é na versão NTLH, a nova tradução, né, da linguagem de hoje. Muito bem, nós já ouvimos, né, por diversas vezes, pessoas, eu pelo menos já ouvi, perguntarem assim: você sabe quem inventou o trabalho? Ah, se eu soubesse, né? E ou até, sei lá, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu faria isso, eu mataria, faria isso acontecer. Eu já ouvi pessoas falarem isso, né? Certamente, essas expressões, né, que alguns usam até por piada, por brincadeira, elas vêm de pessoas insatisfeitas com o que fazem, ou até mesmo com as suas profissões. Não é verdade? Né? Ah, se eu soubesse quem inventou o trabalho, né? Enfim. Mas nós que somos cristãos, né, filhos de Deus, nós sabemos que a origem do trabalho é divina. É ou não é? Quando Deus falou lá, né, em Gênesis, está escrito isso, em Gênesis capítulo 1, verso 3, né? Quando Deus diz, haja luz e houve luz. Então, pela força da palavra de Deus, né, tudo ocorreu, tudo se fez possível. Pela fé, então, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, né? De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Vou repetir. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Tudo, todo o universo, né, foi feito pelo arquiteto Deus, o maior arquiteto, né, que nós já conhecemos, né? Ele que projetou através da sua capacidade, do seu intelecto, né, todo o universo. Ele está em equilíbrio perfeito. Assim concluímos que o trabalho, ele precedeu, ele veio antes da queda do homem. Sabiam dessa? Então, desde do início, quando Deus começou a
projetar, né, a realizar a sua criação, né? Quando Deus colocou, então, o homem no jardim do Éden, qual foi a ordem que Deus deu a esse homem? Hã? Cuidar do jardim e cultivá-lo. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, né? Cuidar do jardim e cultivá-lo. Não foi? Então, a gente sabe que cuidar de um jardim, cultivar o jardim, dá trabalho, não dá? Tirar a gente tira, né? Como a gente pode dizer, a folhagem que já está mais antiga, que já está queimadinha, né? E vai renovando, aquela plantinha vai pegando força, a gente tem que regar, não é? Então, cuidar de um jardim dá trabalho, né? Por extensão, todo ser humano, ele tem a incumbência, né, de cuidar e cultivar a Terra, o planeta Terra, enquanto vivermos. Entenderam? Então, Paulo, lá agora em 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 3, verso 2, partezinha B, bem no final, bom, fazendo uma retrospectiva, né, Paulo escreveu 2 cartas, né, a Tessalônica, a cidade de Tessalônica, aos tessalonicenses, né, os habitantes de Tessalônica, no período que compreendia aproximadamente 50 a 52 depois de Cristo. Tessalônica era a capital da Macedônia, que atualmente faz parte lá da Grécia, né? Muito bem, então o que Paulo escreveu? Bem no final do capítulo 3, verso 2. Vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha só, né? Mas a Bíblia, ela não aprova de jeito nenhum trabalhar em excesso, né? Ou seja, negligenciando sua família, né? E até a sua própria saúde, a saúde da pessoa, né? De modo nenhum ela aprova trabalhar em excesso, né? E diz, inclusive, que o descanso faz-se necessário depois de um período trabalhado, né? Todos nós sabemos disso. Vamos ver Eclesiastes, capítulo 4, verso 6, o que diz. Diz assim: melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Prestar atenção? A palavra de Deus revela isso, que melhor é um punhado de descanso, quer dizer, é melhor parar um pouquinho, né, do que um punhado duplo de trabalho árduo, de trabalho pesado, né, e um esforço sobrenatural para no final alcançar o vento. Porque quem trabalha dobrado, sem descanso, puxa, afinal, não trabalha direito, né? Não produz o que poderia produzir. Às vezes é muito melhor você dar um descanso e que você, com as suas forças renovadas, principalmente em Deus, você vai render muito mais. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Portanto, nós não devemos ficar assim tão envolvidos com o trabalho a ponto de negligenciarmos quem? A nossa família, a nossa saúde. Não é verdade? O que diz Eclesiastes, agora mesmo livro, capítulo 2, verso 24, diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, né? Então, comer, beber, né? Vindo do trabalho, é um prazer, né? Muito grande quando a gente tem essas condições de trabalhar, né?
Gente, eu separei aqui alguns versículos da palavra de Deus, os versículos bíblicos, né, sobre esse assunto que nós estamos estudando. O primeiro está lá em Colossenses, capítulo 3, 23, o verso. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Agora, Provérbios 16, 3, o que diz? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha, temos que consagrar, né? Vejam o que diz agora, segundo Tessalonicenses, no capítulo 3, do 10 ao 12. Diz assim, prestem atenção. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão o quê? Ociosos, significa o quê? Desocupados, preguiçosos, né? Inúteis. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Veja bem, né? O que Paulo aqui na sua carta alertou, né? Que tinham pessoas ociosas que não queriam trabalhar porque achavam que, né? Achavam que a volta do Messias, né? De Jesus estava próxima, muito próxima, prestes a acontecer. Então, eles acharam por bem deixar de trabalhar e, assim, começaram a se intrometer em assuntos alheios, a comer nas casas das viuvinhas, né, serem pesados. E Paulo os advertiu, né, severamente. Não querem trabalhar, então tá, não comam também. A Bíblia ainda declara em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 8, o seguinte: por isso, tendo com que comermos e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Viram? Isso não quer dizer que devemos viver assim sem nenhum conforto, né? Mas nós também precisamos ser o quê? Realistas. Não é verdade, minhas irmãs? Sobre o que temos condições de gastar, né? E sermos também razoáveis sobre a quantidade de bens, né, que adquirimos e como os adquirimos também. Isso é muito importante, a qual preço, né? Vejamos o que está escrito em cima do que eu falei em Lucas, capítulo 12, verso 15. Prestem atenção. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12, verso 15. Entendeu? Vamos à conclusão do nosso estudo de hoje. E diz assim: seja qual for o seu trabalho, né? Dedique-se a ele. Seja grato a Deus por ter um emprego, enquanto muitos, né, se encontram desempregados, principalmente, né, devido à pandemia, muitos perderam seus empregos. Então, vamos ser gratos se nós temos um trabalho. Torne o seu trabalho uma expressão de quê? De generosidade, como bom mordomo de Cristo que devemos ser, né? Eu vou fazer um desafio aqui às irmãs, que é o seguinte: que tal você parar por um instante que seja e olhar para o seu trabalho com um novo olhar, né? Ou com outro olhar, com um novo olhar, ou seja, com os olhos de gratidão.
Vamos fazer isso? Esse é o desafio que eu lanço para as irmãs. Nós termos um novo olhar para o nosso trabalho, né? Um olhar de gratidão, oferecer em sacrifício a Deus a nossa gratidão. Está lá em Salmos, né? Reconhecendo, então, que esse trabalho é uma dádiva divina. Então, está lançado o desafio, ok? Então, nós vamos reconhecer que ele é uma dádiva divina como também sendo uma bênção. Se ele é uma dádiva divina, ele é uma bênção de Deus, né, para a nossa vida. Então, vamos agradecer, né, por estarmos trabalhando, né, testemunhando do amor, aproveitando no trabalho e testemunhando do amor e da graça de Deus, né? Quem sabe se a gente não, do trabalho, a gente não aproveita para levar as boas novas de salvação a alguns e alguns possam se salvar. Experimente. Então, fazer isso, levantar todos os dias para trabalhar, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor lhe der para testemunhar do seu amor e da sua graça. Experimentem isso, ok? Faça, na realidade, para a gente concluir a lição, faça do seu trabalho o jardim que Deus te deu para cuidar e trabalhar, né? Com dedicação e honestidade, lembrando, né, que o trabalho é também um ato de generosidade de Deus para com o homem. E lembrando ainda que o trabalho é divino e que Deus trabalha até hoje e o Filho de Deus também. Tá? Fiquem com Deus, uma boa semana. Espero que as irmãs tenham gostado e aproveitem bastante, né, essa aula para aplicarem, né, a gratidão a Deus, né? Oferecerem a Deus mesmo essa gratidão por terem um trabalho. E aqueles que não tiverem trabalhando, que orem a Deus, porque nós estamos diante de um Deus de misericórdia, né? E certamente Ele atenderá a sua oração, né? Proverá, né, as suas necessidades. Fiquem com Deus, tá? Um grande beijo, até a próxima semana.